Em nome de Allah, o clemente misericordioso, louvamos, agradecemos e glorificamos e testemunhamos a unicidade de Allah. Não há outra divindade senão Ele, glorificado seja o Altíssimo. É o primeiro sem começo e o último sem fim, não gera, não foi gerado e é incomparável. E prestamos testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo, seu mensageiro, onde Allah selou a profecia com ele, completou a doutrina, completou a religião, nos deixou a senda reta tão clara como a luz do dia. A paz e as bênçãos de Allah sejam sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho por bem até o dia de juízo final. Queridos irmãos, hoje, dia 15 do mês de Ramadã, do 9º mês lunar de 1433. Portanto, estamos no mês grandioso, no mês sagrado, no mês das mercês e da abundância. Devemos aproveitar tudo que podemos aproveitar, uma feira de mercês e de abundância e de muita riqueza. Ganha quem ganha e perde quem perde. E quem não for perdoado, quem não tem misericórdia nesse mês, não terá jamais em outra época fora dele. Então, aqui hoje o assunto é sobre o que pode denigrir ou pode diminuir o valor do jejum de cada um. São muitos itens, mas vamos, inshallah, resumir o quanto podemos. Nós precisamos, como eu disse, purificar nosso corpo e nossa alma através desse jejum. Só que, infelizmente, como nós temos contato com o mundo exterior, e esse mundo exterior ele é tão provocativo, tem muitos altos e baixos, que leva a pessoa talvez a subir e descer, a ir para a direita ou para a esquerda, de acordo com o que acontece com ele, ignorando o sistema, o estado que ele se encontra. É um estado espiritual onde ele tem refúgio com Allah, onde ele tem um retiro espiritual, onde tem abstinência, não só de comer e beber, mas de tudo que é maléfico. Por isso, então, ele se torna uma fortaleza diante desses acontecimentos. Uma das coisas que mais prejudica o ser humano, que leva ele à perdição, ao extravio, é a ira, é a pressa em ser tomado pela cólera, em ter pavio curto, como fala em gíria. Então, uma das coisas que levam a discutir, levam ao juízo, leva à intriga, a ira. E o nosso amado Muhammad, que a paz e a bênção de Allah sobre ele, alertou tanto disso aí, recomendou tanto para os companheiros, quando ele foi indagado sobre isso aí, me recomenda, me aconselha, ou enviado de Allah, ele dizia: não tenhas ira, contenha sua ira, contenha a ira, contenha a ira. Porque a ira leva a pessoa a cometer o ilícito, cometer o indivíduo, a paciência, a tranquilidade, o bom caráter. Porque o jejum, a função dele é você ter mais paciência e mais perseverança, aonde leva você a suportar a adversidade e a dificuldade. Então, a finalidade do jejum é para você alcançar a piedade e o temor. A finalidade do jejum não só se você passar fome e passar sede. A fome e a sede é para você sentir a dificuldade, para você pensar no pobre e necessitado. Uma única versão, uma única face para abster-se de comer e beber. Mas o resto, que é o primordial, o essencial, é você corrigir a sua conduta e alcançar um caráter elevadíssimo. E através da ira você não consegue chegar a isso aí. Aonde foi interrogado um enviado de Allah, me diga um trabalho que eu evito a ira de Allah. Ele disse: não tenhas ira, não fique nervoso. E outro disse para ele: qual o caminho que me leva à graça de Allah ao paraíso? Ele disse: não tenhas ira, não fique nervoso por nada. Então, a paciência e a perseverança é a característica daquele que jejua. Ninguém pode chegar: eu estou nervoso porque eu estou fazendo jejum. Você está carregando os outros de favor, você está jejuando para você mesmo, está jejuando para você corrigir a sua conduta. Então tem que valer o seu jejum. E para valer, tem que ter a conduta do bom caráter, da virtude, da paciência, da perseverança, todos altos e baixos ser vencidos com toda facilidade. Um outro ponto também tão perigoso para a vida do ser humano, para o jejuante, que pode
consumir todos os bônus, a calúnia e a difamação. Tem pessoas que, quando chega o jejum, querem passar as horas de jejum, aí senta mulher com mulher, colega com colega, amigo com amigo, e começa, falando em alto, falando em baixo, falando subiu, falando desceu, falando isso, falando aquilo lá. Enfim, falar da vida alheia. Então, falar a vida alheia, e Allah nos alertou disso aí, no livro sagrado diz: ó fiéis, não calumnieis uns aos outros, não calumnieis a si mesmo, sabe? Ele comparou a calúnia, é como comer a carne do seu irmão putrificada, podre, é como comer a carne do seu irmão morto. Então, arrependei contra isso aí. E o nosso amado Muhammad, que a paz e a bênção de Allah seja sobre ele, nos alertou tanto disso aí. Ele disse: o que eu mais temo por vocês, e ele pegou na língua dele. Então, um dos companheiros disse para ele: mas somos tomados pelo que nós falamos. Ele disse: que você se pereça, que você morra. Você não sabe por acaso que a maioria das pessoas são julgadas sobre seus rostos no inferno, fruto da sua língua? Uma palavra faz viver e uma palavra faz morrer. Uma palavra faz você rir, outra palavra faz você chorar. Então a calúnia, sabe, e a difamação. A difamação, o que é a difamação? É você mencionar, falar coisas negativas acerca do seu irmão. Aí perguntar: o enviado de Allah, e se ele realmente é o que as pessoas estão falando? Então ele disse: você está difamando ele. E diz: e se não tiver o que estão falando sobre ele? Aí você falou que você está caluniando ele. De uma forma ou de outra, se ele merece a tal palavra, se ele tem o tal defeito ou não tem, então você está difamando se ele tem, e você está caluniando ele se ele não tem. Então precaver contra isso aí, e sempre pronunciar coisas alegres, coisas boas, coisas construtivas, não destrutivas. Então nunca pode pronunciar coisas que levam à intriga, que levam à difamação, que levam à separação entre as pessoas, como eu falei. Então, como disse o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele, quem que eu vos ensino, digo, um trabalho que o grau dele acima do jejum e da oração, de ser o sim de Allah. Ele disse: apaziguar entre as pessoas, promover a paz entre as pessoas, entre marido e mulher, entre irmão e irmão, entre amigo e amigo, entre uma nação e outra nação, entre uma comunidade e outra. Promover a paz tem um fruto muito maior. Ao contrário, aquele que faz despedaçar, aquele que faz dispersar a comunidade, ele tem um severo castigo, porque a dispersão pior que o assassinato. Um terceiro ponto que é tão primordial, tão perigoso também, é o olhar. As pessoas no mês de jejum também querem passar o mês de jejum alugando fitas, DVDs, vídeos dos mais variados, e começam a olhar para a nudez das mulheres, para as roupas absurdas que hoje, infelizmente, as mulheres andam vestidas, porém nuas, e a função da roupa era para proteger, não transparecer e não descrever. A roupa que descreve e a roupa que transparece é como se a mulher estivesse nu. Então, o trabalho, a função da roupa é proteger a mulher, conservar o pudor dela, porque ela é a joia mais valiosa para o homem. A mulher, que o Islã elevou o valor dela, resgatou o valor dela, depois de ela ser comercializada, depois de ser produto de consumo, o que hoje a democracia ocidental, que a liberdade que eles tanto que falam, a mulher tornou vítima, tornou um instrumento de prazer, instrumento de luxúria, instrumento de entretenimento. Então é perigoso você se proibir, digamos, daquilo que do lícito, você abster de comer e beber, mas você quebrar no ilícito, quebrar naquilo que Allah proibiu para você. E Allah nos alertou, aonde ele disse para o mensageiro, e a Muhammad disse para os crentes recatar o olhar e conservar o pudor. Ele diz para as crentes, para as mulheres, recatarem o olhar e conservar o pudor. Então, o olhar é uma flecha envenenada contra Satã. Quem recatar o olhar, quem segurar isso aí, Allah retribuiu para ele uma doçura de fé no coração dele que não tem tamanho.
Então é preciso recatar o olhar, conservar o pudor. E por isso ele disse para os jovens, o chamado Muhammad: os jovens, quem puder suportar o casamento, que case, que pode conservar o pudor e recatar o olhar, e quem não pode, que jejue, que isso é uma proteção para ele. Então faça do jejum uma proteção para tal coisa. Uma outra coisa tão perigosa também é você soltar o ouvido para as pessoas falarem o que quiserem. Só deve ouvir coisas boas, ouvir o livro sagrado, ouvir conselhos, ouvir coisas construtivas. Não ouvir a maledicência, sabe? As coisas negativas que levam à iniquidade. Então, por isso, não deve ficar nas janelas ouvindo o que a vizinha disse, o tititi, nem olhar quem é alto, quem é abaixo, quem é isso, quem é aquilo lá. Então, nem passar pelo ambiente barulhento, onde pode falar coisas fúteis. Então, devemos sempre evitar isso e procurar um ambiente mais sadio. Conservar também as mãos e os pés. A mão que age, que ela pode ferir, ou ela mesma pode ajudar. A perna que leva você para os lugares decentes para você fazer o bem, ela mesma leva você para os lugares proibidos. Enfim, todos os órgãos podem cometer o adultério. O adultério do olho é olhar. O adultério do ouvido é escutar. O adultério da mão é a intriga, sabe? A violência. E o adultério do pé ou da perna é o passo que leva você para tal. E o adultério da língua é a palavra negativa, a palavra má. É o testemunho falso, sabe? Disse o chamado Muhammad, capaz de ela suspeitar sobre ele: quer que eu vos digo as coisas mais rigorosas e que mais odiosas aos outros de Allah, mais proibidas, no caso? O que, então, em primeiro lugar, falar o simples verbo de Allah. Ele disse: associar semelhantes a Allah. O primeiro delito, o mais grave delito, associar semelhantes a Allah. Segundo, renegar os pais, maltratar os pais. Ele estava deitado. Depois ele sentou e disse: o falso testemunho, o falso testemunho, o falso testemunho. Disseram: oxa, se não tivesse perguntado para ele. Ele repetiu tanto, porque o falso testemunho, ele pode levar a pessoa para o inferno. O falso testemunho faz dispersar, faz desviar o direito, faz tirar o direito para o direito e concedê-lo para o outro. Nosso amado Muhammad, que a paz de Allah sobre ele, disse: aquele que tira algo do seu irmão de uma forma ilícita não terá o paraíso e terá o inferno como mérito. Falar, mas nem que for um galho, não precisa, não importa o montante, por qualquer valor, por qualquer coisa, então a pessoa pode entrar no inferno. E isso é chamado um juramento emersivo. Esse juramento, o testemunho falso, ou juramento falso, chamado juramento emersivo, que emerge seu praticante no inferno. Então, o juramento falso que leva a pessoa a emergir, a mergulhar no inferno. Enfim, queridos irmãos, o assunto é grande, mas o tempo é curto. Nós devemos aproveitar ao máximo para não sair do jejum como nós entramos, zero. Então, quando o nosso irmão Muhammad disse para os companheiros: sabe quem é o falido? Falaram: sim, o enviado de Allah, aquele que não tem bens nem dinheiro, esse é falido. Ele disse: não, esse não é o falido. O falido da minha nação, aquele que vem no dia justo final, com oração, com jejum, com caridade, com muitos bônus, mas ele maltratou fulano, caluniou ciclano, difamou o outro, bateu no outro, derramou sangue do outro. Aí vem, começam a tirar dos seus bônus para um, para outro, para um, para outro. Se seus bens, seus bônus finir, encerrar e ainda continuar devendo, é pego dos seus delitos, julgado sobre ele e levado para o inferno. Ninguém deve se orgulhar, sabe, engrandecer porque ele está jejuando, porque ele está orando, porque ele está fazendo caridade, se ele praticar a maldade. Em primeiro lugar, o que Allah precisa e que ele quer dos seus servos, a pureza do coração, a sensatez e a limpeza, a dignidade, a honestidade e a pureza, acima de qualquer oração. Porque a oração e toda devoção, se ela não cuide você de praticar iniquidade, é como se não tivesse feito. Querido irmão, exorto você e a mim mesmo, vamos fazer o melhor, aproveitar desse mês para ganharmos o maior número de bônus e não
desperdiçar nem 1 milímetro desse mês sagrado. Que Allah ajude todos vocês, que proteja os seus familiares, que proteja vocês nesse Ramadã. Amém. E outra coisa, meus irmãos, a partir de quarta-feira, quando chega no último terço do mês de Ramadã, vai começar o retiro aqui na mesquita. O retiro é você ficar em instância com Allah. Você deixa de fazer as suas coisas, você fica dia e noite aqui na mesquita. Você pode intencionar fazer dia e noite, você pode intencionar fazer só de noite. Aí você procura a noite do decreto. Que Allah ajude todo mundo a conquistar isso aí. Muito obrigado. Alhamdulillah.